Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão vendo isso aqui, mas hoje estamos dando início ao primeiro podcast do Comitê de Intercâmbio da IFMSA Brasil UFRN. Hoje nós temos um entrevistado que teve formação na UFRN, que se formou em 2017.1, fez parte da IFMSA por 4 anos, começou projetos como Cinemed, ocupou cargos de liderança, foi presidente, inclusive, e atualmente ele está fazendo parte do programa de residência de psiquiatria da Universidade de Mayo, cursando o seu R2. E aí, Matheus? Oi, Iago. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Fico muito feliz pelo convite. Estava com muita saudade de poder participar das ações da IF. E estou aqui para o que vocês precisarem. Fico feliz que a gente tenha esse espaço aqui para poder conversar um pouquinho sobre as coisas que vêm acontecendo. Primeiramente, agradecer sua presença e vamos dar início aqui ao podcast, né? Primeiro, começar pelo começo, né? O que te fez escolher uma carreira no exterior? Já começou pegando pesado, Iago. É difícil essa pergunta. Eu acho que parte disso não foi necessariamente a carreira no exterior. Foi um desejo que eu tinha de... eu não sabia muito o que eu queria para o meu futuro, em termos de onde eu queria morar, e eu sentia que o momento que você faz a transição da graduação para a residência é um momento importante, porque dependendo de onde você faz a sua residência, tem alguns países que depois é difícil você ir depois da sua residência. Os Estados Unidos é um deles. E como eu tinha algumas vivências aqui nos Estados Unidos e eu considerava a possibilidade de querer trabalhar aqui, ou eu fazia residência aqui, ou depois ia ficar muito difícil poder trabalhar nos Estados Unidos. Então, isso foi a principal motivação. Não é que eu queira trabalhar aqui para sempre, mas é uma porta que eu não queria fechar para mim. E aí os motivos do porquê ir para o exterior são inúmeros. Em termos de carreira, as oportunidades aparecem bastante, né? Mas também em termos de vida pessoal era algo que me atraía. Não que seja algo definitivo, mas era algo que eu queria dar esse passo. Em termos de dificuldade, a gente pode, trazendo para cá, né? A gente pode correlacionar com os médicos que se formam fora, por exemplo, na América Latina e tentam voltar para o Brasil? Seria mais ou menos isso? Uma espécie de revalida? Boa pergunta. Os Estados Unidos ele tem um negócio peculiar. Posso estar um pouco defasado com os dados, mas acho que uns 3 anos atrás, cerca de 25 mil vagas de residência, e dessas 25 mil, 8 mil eram de estrangeiros. Então, não é que aqui eles precisam dos médicos vindo de fora. E a concorrência é brutal. Então, nunca é muito médico querendo vir, e nem a taxa dos que conseguem entrar é menos de 50%, não porque eles não passem em provas, mas é porque aqui nos Estados Unidos você precisa da residência para poder atuar. Você não tem essa opção de, me formei agora, vou trabalhar como médico por conta própria. Não existe isso. Então, a sua porta de entrada para trabalhar nos Estados Unidos é fazendo uma residência. O processo é um pouquinho mais complicado que o Revalida, justamente pelo fato que você precisa ser aprovado na residência. Existe uma prova, que não é uma prova de revalidação, ela é uma prova que os próprios americanos precisam fazer para poderem trabalhar. E a sua nota para ser aprovado nessa prova não é exatamente a nota que você precisa, porque se você tira uma nota perto do básico para passar, a sua chance de entrar numa residência diminui. Você precisa tirar uma nota acima daquilo, consideravelmente acima. Então tem esses desafios. E aí também tem os desafios do próprio processo seletivo da residência, que a gente pode conversar um pouquinho mais. Era justamente nesse tópico que eu ia chegar. Como é que foi sua preparação? Já que você já tinha essa noção de que queria ir para o exterior. Muita gente começa o processo ao longo do curso. Eu acho que facilita. Não que você precise gastar muito tempo com isso durante digamos, a primeira metade do curso. Mas, no meu caso, apesar de eu ter esse pensamento, eu tentei começar a me preparar para isso durante o internato e eu percebi que, como o internato é toda uma nova adaptação, é uma carga de trabalho diferente, uma responsabilidade diferente, dedicar o meu tempo para a residência nos Estados Unidos estava me prejudicando no internato. Eu não estava conseguindo conciliar isso muito bem. Tem colegas que conseguem. Então, eu decidi que eu ia priorizar o internato para conseguir me formar bem e aí eu ia me preocupar com as provas depois. Durante o curso de medicina, o que eu realmente fiz para residência nos Estados Unidos foi o estágio. Porque aqui existem alguns tipos de estágio que você pode fazer nos Estados Unidos sem ser médico, ou sendo médico, mas não sendo um médico americano. E esses estágios, se você é um estudante de medicina,
eles, ironicamente, eles conseguem te dar mais autonomia do que se você já é um médico formado. É como se você entrasse com o chapéuzinho do estudante de medicina protegido pela universidade. A partir do momento que você vai como médico, você é um observador. Então, como você não consegue colocar a mão na massa, as suas cartas de recomendação acabam sendo mais genéricas, porque eles não conseguem falar tanto sobre sua experiência, suas qualificações. Então, é importante, se possível, lógico, isso não é uma regra, que você consiga estagiar durante o curso ainda. Então, através de Selma, primeiro que é difícil conseguir esses estágios que a gente chama de clerkship, porque, como eu disse, você vai como estudante de medicina, às vezes você precisa já ter um vínculo entre a UFRN e a instituição. Então, a Selma, na minha época, quando eu estava no primeiro período, ela comentou que tinha em Iowa, para quem tivesse interesse, ela poderia conseguir estágios aqui. Então, já para o final do curso, não tinha mais contato com a doutora Selma. Na cara de pau, fui atrás dela, ô, doutora Selma, fiquei sabendo que lembrei que você comentou daquela oportunidade, é algo que ainda existe. Algo que me ajudou muito foi Felipe Lima, que era um veterano meu, que atualmente é residente, acho que já está quase terminando, de medicina de família na Universidade de Iowa, diga-se de passagem, ele conheceu uma americana e se casou com ela, quando ele foi estagiar lá. E ele já tinha aberto a porta com a doutora Selma. Então foi assim que eu estagiei. E a partir daí, o resto da minha preparação foi toda depois que eu me formei. Entendi. Existiu algum momento do curso que você realmente decidiu, eu quero fazer residência no exterior? Ou foi, ao longo do tempo, você foi destilando essa ideia, foi desenvolvendo essa ideia? Teve alguma inspiração grande, assim, que você disse, poxa, eu quero ser como esse cara, eu quero fazer residência no exterior? Não, eu diria que as minhas motivações foram muito mais pessoais no começo. Aí depois que eu comecei a me envolver no processo, eu comecei a ter mais contato, porque é difícil você assim, eu quero fazer residência em lugar X ou Y. Porque quando você não tá lá, né? Tipo, antes de eu estagiar aqui nos Estados Unidos, eu não tinha a mínima ideia do que era, como funcionava o serviço, o sistema deles é confuso. Então, eu diria que foi cair na ficha mais por motivos pessoais, e aí a partir do momento que eu cheguei aqui, já no meu último semestre do curso, que a parte profissional realmente começou a falar mais alto também. Entendi. Quando você foi estagiar aí, você participou de que tanto? Você consegue lembrar? Certo. Eu vim para cá em 2017, passei 2 meses na Universidade de Iowa, que ironicamente até pertinho daqui, tá para ir de carro, algumas horas. É um hospital grande, e assim como a Mayo é um hospital muito grande, no meio, entre aspas, do nada, que o Midwest dos Estados Unidos não é tão populoso quanto a Costa Leste, né? Eu passei 2 meses, e naquela época eu já tinha a certeza que eu queria fazer psiquiatria, mas eu tinha que escolher 2 estágios de 4 semanas, então um total de 8 semanas. O meu primeiro estágio eu pedi para ser um combinado de medicina de família e psiquiatria, que aqui você tem residências combinadas. Então, por exemplo, você pode fazer uma residência de medicina de família e psiquiatria que dura 5 anos, você pode fazer uma residência de clínica médica psiquiatria que dura 5 anos, neurologia, psiquiatria, existem esses programas. Então, eu passei um mês, 4 semanas nesse de medicina de família e psiquiatria. Sinceramente, foi um pouco frustrante porque estava mais interessado na psiquiatria e acabou que o meu calendário foi muito mais medicina de família, não que seja algo ruim, mas é algo que eu não estava, digamos, talvez tão preparado, porque envolve muito o sistema deles, a forma como eles atuam. E para o americano é muito natural, mas quando você está vindo de outro país, a própria estrutura de como eles fazem a anamnese, como eles fazem documentação aqui é uma coisa que leva muito tempo, algo mais formal. A própria forma como eles apresentam os casos, falam muito de diagnóstico diferencial. Então, eu sofri um pouco com isso, mas foi importante, como aprendizado foi importante. Em termos de currículo para residência, eu sofri um pouco porque foi difícil em termos de cartas de recomendação, porque todo dia eu estava com um médico diferente. Então, era difícil para o médico chegar e falar sobre mim numa carta. Mas aí, o meu segundo mês foi na enfermaria da psiquiatria, e aí foi bem melhor, tanto em termos de aprendizado, como em termos de deixar meu currículo mais forte. E, coincidentemente, quando eu estava rodando a enfermaria, inclusive, isso é algo legal de falar. Aqui eles não têm tanto costume da gente que na segunda é médico tal que faz a visita, na terça é médico tal que faz a visita. Aqui, geralmente, eles rodam que nem os residentes ou que nem os estudantes de medicina. 2 semanas é esse médico que está passando a visita, 2 semanas depois é outro médico, então o médico tem uma continuidade durante a semana. E, coincidentemente, quando eu estava rodando, era o chefe do serviço, que era o médico que estava responsável.
Então, apesar dele ser um cara fechado, um cara difícil de lidar, foi uma oportunidade de trabalhar duro e conseguir uma carta de recomendação de uma pessoa que tinha uma relevância que ia me ajudar, para a residência como ajudou. Entendi. Você falou muito de currículo agora, eu fiquei curioso. Justamente nessa parte de que a gente sabe que aqui as residências aqui no Brasil, 90% do valor do processo seletivo da residência é de fato a prova, tanto prática quanto teórica. E querendo ou não, essa parte do currículo fica um pouco suprimida pela outra região, pela outra parte, aliás. Como é que funciona essa parte do currículo aí nos Estados Unidos? Você comentou sobre carta de recomendação e o quão forte seria isso na escolha, na seleção da vaga, realmente. Eu acho que isso merece uma pausa aqui para falar do processo do começo ao fim. É um processo complicado. Quem quiser realmente, eu recomendo parar para ler. Vou fazer o meu melhor para tentar resumir o que acontece. Como eu disse, os próprios estudantes de medicina dos Estados Unidos, eles têm que fazer algumas provas para poderem, digamos, estar certificados para começar uma residência. E é a mesma prova que os estrangeiros fazem. No caso, é mais de uma prova. São provas que não são para a residência, são provas apenas para você se certificar. Apesar de que o valor delas acaba influenciando na residência. Então, você tem o que a gente chama de steps. Então, tem o step 1, que é uma prova, tem o step 2, que são 2 provas, e o step 3, que é uma prova. O step 3, você não precisa para começar a residência, você precisa apenas para conseguir seu, entre aspas, CRM, e o seu CRM você só consegue depois de 1 ano de residência. No caso, eu estou para conseguir o meu agora. Apesar que você tem uma licença provisória, mas ela não é completa. Por exemplo, eu não posso prescrever substâncias controladas. O step 1, geralmente os estudantes de medicina, aqui é outra coisa importante, eles têm um esquema diferente, né? Você não vai direto da escola para a faculdade de medicina, eles têm aquele college, que são 4 anos, e aí o curso de medicina dura mais 4 anos. Geralmente eles fazem esse step 1 no final do 2º ano do curso de medicina, às vezes 3º ano, geralmente no final do 2º, que é basicamente bioquímica, fisiologia, anatomia, histologia, patologia, então é uma prova de ciências básicas, sempre correlacionadas com a clínica, mas coisas que a gente vê no começo do curso, que pode ser difícil para alguém que já se formou há um tempo voltar para estudar isso de novo. E por motivos que não cabe mais aqui falar, porque mudou recentemente, a nota dessa prova era muito importante para a residência. Então era uma barreira para os brasileiros, por exemplo, aplicarem. Mas essa prova agora, no último ano, mudou para pass and fail. Essencialmente, você tirou uma nota acima de tanto, eles não vão dizer o seu score, só vão dizer que você foi aprovado. Então não tem mais como diferenciar os candidatos por essa prova. Mas na minha época tinha. Então tem esse step 1, tem o step 2, que é como uma prova mais semelhante com o que a gente tem na residência, que é uma prova de conhecimentos clínicos. E tem uma segunda etapa do step 2, que é a parte prática, que nesse momento está suspenso por causa da pandemia, porque era uma prova presencial, e eles estão vendo o que eles vão fazer para substituir. Então também agora eu não tenho muito como dizer como se preparar para isso. Então na minha época foram 3 provas e o step 3 que eu fiz depois. Essas provas são para revalidação. Falando da residência especificamente, aqui os serviços não têm isso, assim, varia de cada programa, mas o programa, eles... Como é que eu vou tentar facilitar isso? Basicamente existe um algoritmo onde os candidatos que são entrevistados em um local, eles colocam a ordem de preferência dos lugares que eles entrevistaram, os programas colocam a ordem de preferência dos candidatos que eles entrevistaram, e tem um algoritmo que faz um match dos candidatos e dos programas e dizem onde você vai fazer sua residência. O que vai determinar se você consegue passar numa residência, primeiro, conseguir uma entrevista, e segundo, você ser ranqueado por aquele programa que você entrevistou. Então, você passar numa residência, primeiro, envolve ter um currículo que vai ser atraente para as pessoas te chamarem, ou conhecer alguém daquele programa para eles te chamarem para entrevistar. E depois daquilo, quando você entrevista, convencer aquelas pessoas de que você é um candidato que eles têm interesse. Então, no final das contas, não é uma questão de nota, não é uma questão de 90% para 91% de acerto. É simplesmente as pessoas quererem você ou não. Então, dependendo do lugar onde você entrevistar, cada pessoa vai valorizar uma coisa diferente. Alguns lugares podem olhar só para sua nota, eles não sabem quem você é, eles querem saber qual foi sua nota lá naquele processo de certificação. E outros não, se você tem uma nota aceitável, eles estão muito mais preocupados em pensar no que você vai acrescentar para o programa de residência. Então, não tem uma resposta correta em termos de isso que você precisa focar, mas algumas coisas são mais, digamos assim, importantes. Por exemplo, se eles sabem que você é uma pessoa que vem de outro país, tem uma diferença cultural, tem uma diferença de formação, eles precisam saber que pessoas viram você atuar no sistema aqui americano e que você fez um bom trabalho.
É muito importante isso. Então, os estágios para quem é estrangeiro valem muito. E você precisa ter cartas de recomendações fortes, garantindo assim, ó, a pessoa trabalhou comigo por tanto tempo, ela fez isso, 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 as qualidades foram essas, eu recomendo ela para qualquer programa de residência. Então, isso conta bastante. E aí a gente também tem outros fatores que a gente pode comentar depois, mas essencialmente a prova de residência, não existe uma prova de residência, no final das contas. Tem aquela prova de reabilitação que você faz, que é muito importante, principalmente para conseguir entrevista, mas daí em diante é muito de você conseguir mostrar para aquela pessoa que você se encaixa no que eles estão procurando. E aí vai de especialidade, vai da região que você está aplicando. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é que você falou da entrevista, e eu entendi que a entrevista vai ser especificamente daquela universidade, porque eles vão ranquear você de acordo com a preferência, né, deles mesmos. Mas essa Isso. prova de revalida é como se fosse um programa nacional, não é? Isso, ela é um órgão americano que, inclusive essa prova, eu digo órgão americano, mas essa prova é também aplicada na Nova Zelândia. Acho que não na Austrália. Na Nova Zelândia, o STEP 1, por exemplo, é a mesma prova. Então, por ser Certo. em língua inglesa, é algo padronizado. E é interessante essa prova, que não é uma prova assim que todo ano eles criam uma diferente. É um banco de questões que tem algumas dezenas de milhares de questões, não sei se chega a ser centenas de milhares, e quando você chega para fazer a prova, você senta no computador e ele seleciona, por exemplo, no Step 1, 280 questões para você fazer. Você tem 90 segundos por questão. E aí, então quer dizer que vazam as questões. Eles estão ativamente pesquisando quem que está comentando das questões que caem na prova para processar. Porque quando você participa do processo, você assina um contrato dizendo que você não vai falar sobre as questões que estão lá. Você pode até comentar, caiu lá, ciclo de Krebs, mas você não pode falar exatamente como é a questão, entendeu? Então, Entendi. e é muita questão. A chance de cair uma questão igual que você viu é muito nula. E por conta disso, você pode fazer a prova basicamente qualquer dia da semana, desde que tenha uma disponibilidade no local que você vai fazer a prova. E é uma prova nacional, porque aí os programas de residência você não precisa, programa X faz uma prova de um jeito, programa Y faz uma prova de outro jeito. Você faz uma prova única. Mas exatamente isso. Mas o fato de ser nacional, o que vai te determinar se você vai ter entrevista na Universidade de Mayo ou na Universidade de Iowa? Aqui parece um pouco o Enem. Então, tem uma época do ano que você aplica para programas pedindo para ser entrevistado, independente de especialidade. Você pode aplicar para todas as especialidades que existem na face da Terra, inclusive. Se quer aplicar para tudo, você pode aplicar para tudo. Você pode aplicar para 500 programas de residência. Cada programa que se aplica é uma taxa de aplicação a mais. O que vai determinar se você vai ser entrevistado por eles é o seu currículo. Certo? E o seu currículo envolve suas notas. Geralmente o que os programas fazem, eles têm uma nota de corte, assim, se as pessoas tiram abaixo disso, eu nem vou olhar o currículo deles. Aí, geralmente, os que passaram nessa nota de corte que eles determinam por eles, aí eles vão olhar o seu currículo. Eles vão olhar onde você estagiou, se você tem pesquisa, eles vão olhar, tem algo que a gente chama de personal statement, que é um documento de mais ou menos uma página, onde você escreve sobre sua história, suas motivações, suas pretensões, quem você é e o que você está procurando. Então, é basicamente você se apresentando. E tem as cartas de recomendação que também costumam valer bastante. Então, isso, meio que resumindo, é o que vai determinar se eles vão te chamar ou não. Entendi.